é uma notícia, ô Vamp. O UOL traz aí o Kaká como o grande nome para assumir a direção de seleções da CBF. É o cargo que era do Juninho, né, do Juninho Paulista. E aí, de acordo com a reportagem, eu vou até ver aqui de quem é para dar o crédito, do Éder Traschini, ele diz: Kaká cumpre os requisitos que a Confederação Brasileira de Futebol procura no próximo diretor de seleções. E aí, quais são esses requisitos? A CBF quer um diretor moderno, e o Kaká acabou de sair das melhores escolas do mundo. Depois que pendurou as chuteiras, ele tem se preparado para seguir no futebol. O pentacampeão fez os cursos da FIFA, da UEFA, da CBF e se formou até mesmo na Universidade de Harvard. O presidente Edinaldo Rodrigues nunca escondeu o desejo de ter um ex-jogador de renome no posto. E também tem a vivência de seleção e no país sede da próxima Copa, que também pesam a favor do Kaká, o país sede, que é os Estados Unidos, e o Kaká jogou lá. É um bom jogador. Trabalhou com quem e amigo de quem? Como assim? Kaká. Essa notícia já tinha... Ela saiu agora, mas eu já tinha ouvido. Com quem será, né? Ancelotti. Não, isso aqui diz aqui, é uma ligação muito forte dele com o Ancelotti. Falaram que ele e o Cafu, né? O seu pai trouxe a informação aí, né? Que o Kaká e o Cafu eram pessoas que tinham ali... Estavam tentando convencer o Ancelotti porque trabalharam com ele no Milan. É um bom nome, Vamp? Eu não sei, eu sei que vai ser estrangeiro, né? A partir do momento que você vai... O Ramon acabou de ser campeão com a seleção sub-20 no Sul-Americano, levando o Brasil de novo a disputar o Mundial sub-20, né? Por 2 oportunidades o Brasil ficou de fora e volta de novo e tá valendo que vai ser o Ramon aí pro amistoso, né? Agora em março. Se vai ser o Ramon interino, é sinal que vai vir um estrangeiro. E eu lendo... Onde foi uma entrevista do Ancelotti, ele brincando que os jogadores brasileiros no Real Madrid ficam brincando com ele, vai pra seleção. Não sei o que é, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, Militão e o Rodrigo. Rodrigo, né? Então tá se desenhando que seja mesmo o Ancelotti, depois do contrato lá, e se for, do jeito que tá indo aí, quem jogou com ele? Você acabou de falar. Kaká foi o melhor do mundo com ele, né? Não, e o Kaká, né, é um cara que se dá bem com todo mundo, é um cara que tem boa relação, não só no Brasil, mas também a gente vê, né, foi até ponto de polêmica, ele lá na área VIP, mas sempre também com pessoas bem influentes, né, do mundo do futebol, da FIFA, eu só vi Kaká na final do Mundial de 2002. Ele aparecia lá no telão, de vez em quando, falando em inglês, lá na Copa do Mundo, lá no telão do estádio. Não sei se você lembrou disso, você lembra disso. Aparecia no telão falando em inglês, aquelas coisas da FIFA lá, aquelas frases feitas da FIFA lá, com as bobagens. Aqueles vídeos institucionais da FIFA. Nossa, um horror aquilo. Ele aparecia lá falando em inglês. Você gosta do nome, Mauro? Eu acho péssimo. Acho péssimo. Acho que o Brasil precisa de uma gestão profissional, não de amigos. Chega de amigos. Vai trazer um técnico lá o italiano que está na Espanha, digamos que seja ele, que se for realmente ele. Tá dizendo que é um estrangeiro, né, irmão? Você vai botar um interino agora que não vai ser colocar o quê? O jogador que durante a Copa do Mundo, o jogador que ficou falando umas coisas do tipo, se o Ronaldo andar pela rua é só um gordo. Teve essa frase dele, né? Porque a torcida não torce para a seleção. Gente, cada um idolatria. Cada um torce por quem quiser. Isso é uma conversa fiada de que, sabe, que de idolatria e tal. Sinceramente, eu não vejo no Kaká nenhuma característica assim. Gestor do quê? Foi gestor do quê? O que ele comandou? O que ele fez? Sinceramente, foi um grande jogador, sem dúvida alguma. Pode ser uma pessoa correta e tal. Mas não consigo ver ele predicado para ele ser assim, o cara que vai ficar à frente da seleção brasileira. Se você analisar bem, o Edu Gaspar, que foi escolhido pelo Tite até numa situação absolutamente inverossímil, que o cara escolheu o chefe, né? Porque era isso, né? Na verdade, foi isso. Ele era um cara ainda mais qualificado, não por acaso ele está no Arsenal, que lidera o campeonato inglês, aliás, hoje joga contra o Manchester City, né? Que pode ser uma decisão do campeonato inglês, da Premier League, esse jogo de hoje. Então, assim, eu não consigo entender, sabe? Parece uma coisa mais política. Usar um nome de um jogador que foi o melhor do mundo, um grande atleta, tudo mais, ali na frente. Eu acho que o Brasil precisa da seleção, precisa de uma gestão profissional, gente qualificada. Mas o que seria gente qualificada? Gente qualificada é gente que tenha conhecimento de gestão do futebol. Do futebol, não é só a seleção brasileira. São todas as seleções, alguém que tenha se preparado para isso, para trabalhar todos os processos, ter critério na escolha dos técnicos. Por exemplo, a base do Brasil, durante um bom tempo foi o quê? O branco está lá, e o jogador, aí vem o técnico, é o fulano, aquele outro e tal. Agora está lá o Ramon. O que o Ramon fez para ser o técnico da seleção sub-20?
que ele fez? Teve um período breve do ramonismo no Vasco. Ramonismo do Vasco. Para lá de breve, logo depois aquilo esfarelou, o time era muito fraco. Ele também não tinha nenhuma culpa daquilo, houve uma supervalorização. Aí rodou alguns clubes, esse CRB e tal. Aí de repente vai para lá. Por que o Ramon? Mas ganhou agora o Sul-Americano. Sim, o cara vai ganhar com a Bolívia. Com o Brasil é possível ganhar. Por que o Ramon? Sabe, me parece sempre a coisa assim, o cara é jogador, o outro talvez seja amigo. Eu não acho isso muito profissional. Se a CBF quer de fato mudar com o novo presidente, lá, o Ginaldo Rodrigues, tem que buscar gente qualificada. Gente realmente qualificada. Vou dar um exemplo. Não gosto de ficar lá falando para estar fazendo lobby. Por exemplo, o dirigente do Red Bull, Thiago Escuro, é um profissional. Estou dizendo que tem que ser ele. É um profissional. O cara trabalhou no Cruzeiro, o cara trabalha no Red Bull já há algum tempo. Não tem a marca do Kaká, mas alguém que se prepara para isso. Tem mais gente aí no mercado se preparando, estudando, esperando oportunidades, sabe? O Kaká, mas esses cursos, Mauro, o que o Cafu fez para ser um gestor de futebol, gente? O que ele fez? Ele é um grande gestor do quê? Pô, foi um ótimo jogador, levantou a taça, muito bacana. Acho que se confunde muito as coisas, sabe? Isso parece, sabe o que? A gestão do São Paulo Futebol Clube, que já colocou vários ex-jogadores à frente como escudo. Já passou por lá o Lugano, já passou por lá o Raí, Ricardo já Rocha. passou por lá o Ricardo Rocha. Esses caras vão passando, agora o próprio técnico Rogério também é um deles. E fica ali de escudo para o dirigente, sei lá, tem que buscar alguém preparado. Por que o Kaká não vai fazer esse papel num clube para depois chegar na seleção? Vai começar pela seleção, parece o Dunga. Nunca treinou time nenhum, pimba, vai treinar a seleção brasileira. É isso que eu ia te perguntar, porque tem aqui que ele fez os cursos da FIFA, Kaká, da UEFA e da CBF. Então tá bom, trabalha certo... no São Paulo, trabalha no Milan, trabalha em algum lugar, mostra a sua capacidade de gestor. O Leonardo, por exemplo, fez uma porção de cursos, tem uma retórica ótima e tal, aquela coisa toda, mas já teve problemas em vários lugares também. Será que ele é um bom gestor, errado Leonardo? Em todos os lugares. Será que o Leonardo é um bom gestor? Não sei, talvez ele tenha conhecimento, boas teorias, boas ideias, mas não consiga colocá-las em prática, porque talvez tenha um problema com o Abramovich, né, o PSG, né? Aí saiu também mal agora do PSG. Quer dizer, ele pode até ser bom, mas talvez falte a ele alguma coisa. Então, assim, é uma experiência. É isso que eu digo, é uma experiência. Você colocar o Kaká, se de fato for, é uma experiência. Porque ele não fez esse trabalho ainda. Eu acho estranho, sinceramente. Parece mais a preocupação de ter um nome, uma grife, né? Que diz, né, que o presidente queria ter um ex-jogador de nome, né? Até tem na matéria isso, né? Wander, quer falar? Eu quero. Eu queria dizer que eu falei aqui, já num dos programas anteriores, que era o grande momento da CBF fazer, na minha visão, alguma coisa diferente. O que eu achava, por exemplo, na seleção brasileira, diferente? Eu falei o Ancelotti diretor técnico e ele escolhendo um treinador. Não importa, treinador de Gana, treinador do Brasil, não importa. Ele anunciou em maio passado que quando terminasse a relação com o Real Madrid, ele iria se aposentar na função de treinador. Aí eu tive o atrevimento de pensar que se ele realmente se aposentar, nada melhor do que assumir uma função ainda superior à de treinador de futebol. Diretor técnico da seleção brasileira, se ele achasse ideal o convite, enfim, e ele, com todo esse status, com uma galeria de troféus, não tem mais lugar para colocar, escolheria um treinador. Então imagine um técnico escolhido por ele, que imagino vai ser um técnico bom, ele sabe de futebol, tem status e tal, conversando com o professor Ancelotti. Não importa em que idioma, não importa nada. Não estou falando pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser de qualquer nacionalidade. Então você vai saber que o diretor técnico e o técnico entendem de futebol e estão conversando sobre encontrar um caminho melhor para a seleção brasileira. E os jogadores estrelados e não tão estrelados sabem que o diretor técnico é o professor Ancelotti e o treinador, além de ser escolhido pelo professor Ancelotti, também é um treinador importante. Então, é essa visão que eu tinha. Não sei o que vai acontecer. A gente falou, todos nós falamos aqui, que havia um cheiro de entrar um técnico interino para esses dois jogos. É o que vai acontecer, muito possivelmente o Ramon vai dirigir. Aliás, o Brasil não tem nem amistosos marcados. Não tem nada certo, mas a data está lá e vai acontecer alguma coisa, porque dá uma grana muito boa para a CBF, as partidas amistosas da seleção brasileira. Então, com alguém, a seleção brasileira, com algum time, alguma seleção, a seleção vai jogar. É isso que eu... Vanderlei, tem um amistoso marcado com o Marrocos. Mas não está confirmado. A CBF confirmou. Agora? A CBF confirmou dia 25 de março, em Tanger, tá?
Então, tá vendo? Marrocos está fazendo sucesso. É verdade. É verdade. Que essa Copa do Mundo, que é coisa, então Marrocos está fazendo sucesso. Então é isso. Vai ter um amistoso e o professor Ramon que estará no banco de reservas. Eu não sei se o Ancelotti tem na cabeça dele, pode ser, que para classificar o Brasil, nós já falamos aqui, qualquer um classifica o Brasil. Você coloca lá o cone do Flávio Prado, vai classificar o Brasil para a Copa do Mundo 2026. Então, um técnico muito importante pode chegar daqui 2 anos. Por exemplo, pode chegar daqui 2 anos. Por isso que eu falei aqui que eu vejo o professor... Como a memória de muita gente é curta, eu quero falei várias vezes que eu vejo o professor Abel Ferreira nos 2 anos que separam da próxima Copa, dirigindo a seleção portuguesa. Não agora, porque ele tem esse estilo braçal, de trabalhar todo dia e tal. Por que não um técnico muito importante, que também sabe que vai ter que enfrentar adversários frágeis aqui no continente? Quem é o grande adversário? O cara se for o Ancelotti, ele enfrenta o Barcelona, enfrenta o Bayern, enfrenta todo mundo. Vai ter jogos, desculpe, inexpressivos. A classificação, e agora com esse pacotão de seleções que vão participar da Copa de 2026, nossa, o Brasil não pode colocar o sub-20, não precisa trazer ninguém, vai atrapalhar o clube de futebol, não precisa. Então, eu não sei eu acho que muita coisa vai acontecer. Eu prefiro esperar um pouquinho mais. E com relação ao Kaká, eu acho que eu esperava... Nada contra o Kaká, ao contrário, né? Um cara elegante, um cara que tem trânsito em vários círculos, sem dúvida. Mas eu não sei se é o cargo certo. Eu esperava uma coisa diferente na seleção brasileira. Aliás, na CBF, muitos entendem que as coisas estão mudando para melhor. Eu não entendo. Eu acho que é bom checar, de cabo a rabo, os personagens que assumiram a CBF e de onde estão vindo. Não, e ver quem está por trás também, né? Tem isso, porque na CBF muita gente tem marionete. Tem o cara que está ali, mas quem manda está atrás. Quem manda já passou pela CBF há muito tempo. Olha, o presidente Edinaldo Rodrigues teve, digamos assim, sucesso político na Bahia. E aquelas pessoas que acompanharam todo o trabalho dele na Bahia sabem como ele agiu, digo assim, com relação a ocupar espaço e não deixar mais para ninguém, para garantir a sua força política. E ele está fazendo a mesma coisa, trazendo pessoas de absoluta confiança, nada contra, mas só estou dizendo que são pessoas que ele está fazendo uma coisa lá que outros já fizeram, ficaram anos e deu no que deu. Eu não sei se a gestão está sendo aquilo que as pessoas esperavam. Ou esperam. Em outras palavras, eu estou com o pé atrás, dentro e fora de campo, na CBF. Fausto, passando para você, eu até entendo o Vanderlei e o Mauro sobre o Kaká, sobre não ter experiência, e eu caio no que o Mauro falou, né? Que ele citou um exemplo. Eu acho que tem poucos no Brasil, né? Esse que é o negócio. Eu não sei se é no Brasil ou no exterior também. Se a gente que não tem, carente de diretor bom de futebol... Tem uma carência, porque a gente sempre vê os mesmos rodando, e nos mesmos clubes. Eles vão só mudando ali o ciclo. E, Pilhado, se a gente reparar em seleções e em clubes pelo mundo, temos também essa questão de ex-jogadores comandando, estando nos cargos de direção, enfim. Não é algo que acontece só aqui no Brasil, não. Isso acontece também, óbvio que numa menor proporção, mas em outros lugares pelo mundo, principalmente em seleções, né? Em seleções esses caras aparecem. O Bayern de Munique tem esse trabalho, o Milan tem também, a Juventus tinha agora, caiu uma galera lá. Eu acho muito legal essa coisa de gestão e eu sou favorável. No Milan. Até porque, Vamp, o cara, a única coisa que eu questiono, eu não acho o nome do Kaká um nome ruim, não, acho o nome interessante, é um cara que está no meio do futebol há muito tempo, é um cara que se relaciona muito bem em todas as áreas do futebol. Tá muito claro para mim que ele está construindo um alicerce ali para o Ancelotti chegar. O Ancelotti vai precisar de alguém de confiança ao lado dele, algum brasileiro de confiança ao lado dele. Me parece ser o Kaká.
eu não ficaria chateado com uma dupla dessa na seleção brasileira. A torcida, acho que é óbvio de todos aqui, é para que a coisa andasse e fosse bem com relação à gestão da seleção brasileira. Mas uma coisa que eu questiono muito, eu não gosto dessa coisa de só a parte teórica, eu gosto de prática. Eu acho que o Kaká tá estudando, é fundamental estudar, mas experimentar o cara antes é fundamental. Isso aí é fundamental. Não me parece que vai ser assim, mas é fundamental. Como foi citado o Dunga, você não pode cair numa seleção brasileira de paraquedas porque você foi capitão de uma seleção. Não acho, tudo na vida é meritocracia, né? Como o Tite colocou e não seguiu nem um pouco na seleção brasileira, né? Vou convocar jogadores por meritocracia. Os caras que estão merecendo vão chegar à nossa seleção. E não foi assim, né? Passou longe de ser assim. Então, é um experimento, mais um experimento que segue a linha do padrão brasileiro, de você colocar um cara, de repente, como que foi ídolo para estar ali no suporte. O São Paulo fez muito isso mesmo, um escudo atrás do outro. São Paulo ainda tem o Muricy Ramalho ali, que está como escudo. O Muricy óbvio que ele está fazendo um trabalho lá internamente, mas a diretoria sabe que se apertar, eles colocam o Muricy para falar, entendeu? O Rogério é a mesma coisa, o Hernandes foi a mesma coisa. Eu não vejo com maus olhos isso, gostaria que fosse uma coisa talvez um pouco mais profissional, no sentido dele ter um experimento diferente antes de assumir esse cargo, mas eu não vejo como um nome ruim para esse cargo na seleção, nesse momento, diante da realidade do nosso futebol. Ô Mauro, sobre isso que eu falei aqui, você acha que faltam opções realmente? Você acha que são sempre os mesmos? E eu pergunto sobre mundo, que eu não sei se realmente tem. O Manchester City tem um grande diretor de futebol. O Manchester City tem aquela turma toda que veio do Barcelona, né? Todo mundo que veio do Barcelona lá. Então, não, mas é exatamente isso que eu estou perguntando. É ignorância mesmo, de eu não saber. Eu quero saber se tem. Eles que convenceram o Guardiola a ir para lá, né? Aquela turma toda do Ferran Soriano lá e tal. Todo mundo pro Manchester City. Esses grandes clubes da Europa têm grandes diretores de futebol. E outra, no Brasil, falta realmente ou não? Ou tem pessoas para... Eu acho o seguinte, assim... a visão tem que ser profissional. Quando, por exemplo, nada contra o Kaká, mas quando ele, na Copa do Mundo, protagoniza, se destaca durante a Copa por uma frase em defesa da torcida incondicional pela seleção brasileira, não me parece alguém preocupado em detectar o porquê disso. Ele transfere para o torcedor uma responsabilidade. Não torce, não reconhece. Por que será? Por que será? Tem que ter um motivo aí. Até que ponto isso é responsabilidade da CBF, responsabilidade dos jogadores, dos ex-jogadores, dos atuais? Até que ponto? Essa é uma discussão válida. Aí fala, não, porque no Brasil, se o Ronaldo passar na rua, ninguém liga. Não é bem assim. Primeiro que o Ronaldo anda pela rua e pela calçada. Você não vai ver o Ronaldo andando aqui pela Avenida Paulista, aqui na hora do almoço, para comer o hambúrguer na esquina. Não vai. Não vai. O Ronaldo está numa outra situação, né? Ele vai andar lá no carro dele, lá, sei lá onde, Belo Horizonte, onde ele estiver. E se ele passar na rua, ele não vai dar 2 passos, porque todo mundo vai parar para tirar foto com o Ronaldo. Pô, o Ronaldo tal, não vai andar. Eles vão idolatrá-lo, sim. Vão reverenciá-lo, porque ele foi um grande jogador. Assim como acontece com o Kaká. Como ele também. Se ele sair aqui na rua, vai acontecer a mesma coisa. Se ele for aqui na Zona Leste, ou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde for, vai ser a mesma coisa. Então não tem nada a ver com a realidade. E agora, eu acho que a seleção brasileira, ela precisa não só tecnicamente buscar um caminho, e aí é o trabalho do treinador, mas essas outras frentes têm que ser mais bem trabalhadas. Essa é uma seleção afastada do seu torcedor, ela é uma seleção fria, é uma seleção sem carisma nenhum. Não tem carisma nenhum. Qual o carisma da seleção brasileira? Você pode ter um outro jogador que eventualmente consegue, né? Então tem todo um trabalho que tem que ser feito. E essa reação dele na Copa eu acho bem... Assim, a me desanima bastante sobre esse ponto de vista. Porque está preocupado com o quê? Em questionar... Cara, o torcedor torce para quem quiser. Ninguém é obrigado a torcer para seleção nenhuma, nem do Brasil, nem da Argentina, nem do Paraguai. O cara torce, ele pode não torcer para ninguém. Se você pegar as pesquisas de torcida, por mais falhas que elas possam ser, você parece lá que 25%, 20 e poucos por cento dos brasileiros não tem time, porque ninguém é obrigado a torcer para time de futebol, muito menos para a seleção, que é um negócio que vai e volta, vai e volta. Então, acho que as discussões têm que ser mais profundas. E ele, se ele quer ser um bom gestor, o ideal seria que ele passasse por clube ou clubes e mostrasse um trabalho consistente. E isso ele não fez ainda. Então ele começa pela seleção, me parece, se começar sempre na condicional, né? Me pareceria assim, uma repetição do episódio Dunga 2000, para a Copa de 2010. O Dunga foi por quê? Não, esse vai ser enérgico, vai cobrar, ele é exigente, coisa e tal. Puseram o Dunga lá. Depois ainda voltou ainda, né?
Então, quando o Tite foi para a seleção, não foi por uma questão política. Ele era o melhor técnico brasileiro em atividade, com um grande trabalho no Corinthians. Então, foi pensado, Tite, você vai assumir a seleção. Você quer? Quero. Falou, assumiu. Então, foi absolutamente técnica aquela escolha. A do Dunga não foi. Foi mais emocional, digamos assim. Né? A primeira vez que ele foi para a seleção brasileira. E o Kaká, se ele for escolhido, o Cafu, é mais pela história como jogador, por se expressar bem, é um cara inteligente e tal. Eu acho que isso é muito pouco. Acho que tem que... E talvez pela boa relação com o Ancelotti, né? Ele pode estar sendo muito pensado por isso. Aí tem que ver também se vai ser o Ancelotti. Tá falando tudo na condicional, né? E também, assim, será que precisa ter alguém que com boa relação... Sabe, será que precisa disso? O Ancelotti treinou o Chelsea, treinou o Milan, treinou o Real Madrid mais de uma vez. Cara, cobra criada. Não... Bayern de Munique, né? Bayern de Munique. Você não precisa disso, cara. Sabe? Se ele quiser mesmo treinar na seleção... Brasil é fogo, né? Ele que vai dizer o que ele quer. É complicado. O cara treina no Real Madrid, pô. De relações no Brasil sabe? Aqui, é bom ter um companheiro ali, viu? Sim, mas vai fazer o que por ele? Vai fazer o quê? Qual a influência que pode ter um ex-jogador desse? Aonde que ele vai atuar? Mais adaptação do Ancelotti no Brasil, né? Ajudar vai fazer casa, o quê? companhia. Pegar pela mãozinha e levar pra comer no restaurante? Isso. Isso aí você coloca um Aspone qualquer, meu irmão. Precisa ser um ex-jogador da Copa do Mundo, melhor do mundo. Qualquer um faz isso. Pega um Aspone, bota lá um carro na mão do cara, o cara fica levando pra lá e pra cá. Na realidade, sim, acho que a discussão tem que ser mais técnica. É isso que eu sinto falta. Acontece nos clubes e acontece na seleção brasileira também. A discussão não é técnica, ela não é mais profunda. É sempre isso, né? E, repito, o Kaká, pelo que ele falou, essa frase de repercussão na Copa do Mundo, se ele pensa assim, sei lá, não acho muito... Não me empolga, nem um pouco, entendeu? E eu não me iludo com essa coisa de ex-jogador. Ex-jogador não significa que ele vai ser bom no que ele faz. O cara pode ser um ótimo jogador, mas isso significa que ele vai ser um bom comentarista, que ele vai ser um bom gestor de clube, que ele vai ser um bom técnico. Alguns técnicos, bons técnicos, não foram grandes jogadores. Quando o Luxemburgo era o melhor técnico do futebol brasileiro, quando ele foi o melhor lateral do Brasil, nunca foi. Ele foi um jogador, não foi ruim. Tem gente que fala, jogava não. Ele era um razoável jogador, um jogador correto, não era um mau jogador, o Luxemburgo. Ele foi o melhor técnico do futebol brasileiro durante um bom tempo. Mesmo? Achei que ele era ruim. Não, ele não era ruim. Ele não era o mau jogador. Ele não era um mau jogador, o Vanderlei. A reserva do Júnior, né? Isso. Ele era mais velho que o Júnior, né? Ele já jogava, o Júnior vem depois, aí o Júnior joga na lateral direita, depois vai para a esquerda, e aí ele fica um tempo na reserva, joga no Botafogo, joga no Internacional, mas não era mau jogador o Vanderlei. Mas ele foi o melhor técnico do futebol brasileiro, durante um bom tempo. Ele nunca passou perto de ser nem o melhor lateral, muito bem ser o melhor jogador do país, né? Numa época de grandes craques, inclusive. São poucos jogadores que jogaram muito e são bons treinadores, né? O caso do Falcão. Falcão foi um craque, né, um jogador extraordinário, virou comentarista, um dia foi para a seleção brasileira, não funcionou, não deu certo. Está tentando lá ajudar o Santos. Quando for pro, agora está numa outra função, mas no Inter mesmo, algumas passagens pelo Inter, ele não brilhou como técnico. Não, esse jogou muito e virou um grande técnico também. Guardiola. Exato. Mas o Guardiola e o Ancelotti, acho que melhores como técnico que como jogadores até, talvez, hein? O Guardiola, com toda certeza. Ele foi bom jogador, mas como técnico, melhor ainda. O Muricy foi mais técnico do que jogador. Também. Apesar que jogou bem, né? O Muricy jogou bem, foi um bom jogador, o Muricy. Contundiu, enfim. O Muricy foi bom jogador também. Cabeludo e tal. Mas ele, como técnico, se tornou um cara de muito mais destaque do que era como jogador. Agora, eu acho que falta uma escolha mais técnica, assim, alguém mais... Aí é a função da CBF, né, gente? Procurar essa pessoa, procurar esse profissional, dar condição de trabalho para ele, porque não é só a seleção principal. É preciso trabalhar todas as etapas. E eu percebo que sempre houve uma coisa meio desconectada, porque a base, no caso, para citar o Branco, que ficou um bom tempo no cargo, saiu e voltou, né? O Branco ainda tá. Não, mas teve um momento que ele saiu. Saiu, voltou. Então, o Branco cuida da base. O que tem de conexão entre a base e quem cuida da seleção principal? Já tinha nada, simplesmente nada. Assim, são dois compartimentos isolados. E eu acho que é preciso que esse diretor tenha essa visão. O Juninho Paulista foi agora diretor. E já vinha de uma experiência lá no Ituano, Clube Empresa e tal. O que ele fez de bom? O que ele fez de bom? Qual foi o grande papel do Juninho Paulista nessa função? O que ele foi de extraordinário? Ainda teve aquela história da matéria que depois o Lúcio de Castro fez, né, o jornalista Lúcio de Castro do Rio de Janeiro, né, que ele ainda tinha um vínculo com a empresa do Ituano. Aí ele saiu. Não, agora eu vou sair. Quer dizer que foi uma situação muito delicada, para dizer o mínimo, né? O problema que não é um problema, Mauro, é se o Kaká dá certo nesse cargo aí, e aí cai nessa mesma história de que, olha, o cara não precisou passar por uma experiência para ter se dado bem ali. Isso acontece também, mas não é o correto. O dar certo do Kaká vai ser o dar certo do técnico. É isso aí. Né? Se o técnico der certo, vão achar que ele deu certo também. Eu acho que aí que está a questão. Acho que tem que ser uma coisa bem separada. São funções distintas, né?
São funções distintas. Vamos ver o que a CBF vai. Tem muita especulação também, tem muita cavada. Então a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Eu acho que eu falo para o Kaká, vale para vários jogadores aí, os jogadores que não fizeram nada nesse terreno. Não sei por que o cara vai ser escolhido só como grife mesmo. Aí parece a gestão do São Paulo.